Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. O problema é que o Kanye West ele entrou numa pira de teoria da conspiração e de Muito loucura grande. que as pessoas Nem não mais... acreditam mais na palavra dele, né? É que nem aquele, o rapaz lá do Raven, né? Que é aquele da Disney também. Ai, como é o nome dele? Esqueci Quem? agora. É Orlando, não é? É o... Gente, como é o nome dele? De Raven lá, eu É. esqueci o nome desse cara, mas ele tá nisso aí. Ele né? também agora disse que, enfim, que o Usher foi abusado, que ele sabe de muita coisa. Enfim, mas tudo... Não adianta ele falar se ele não explica, né, pra eles. Luciano, você tem que provar. A grande Se você questão sabe, é você por ter que você um não elemento de prova. denunciou? Por que você não foi fazer nada? Não adianta as pessoas saírem falando se elas não provam o que elas estão falando. Não tem validade É, o que ele nenhuma. E a Fala- gente volta justamente, desculpa, mas justamente para a pergunta que tinham até feito pro promotor, por que 2008? Por que 2009? Porque é onde ele tem prova. Ah, tá. Então você faz um corte nesta linha do tempo que provavelmente é muito anterior, mas ele já está satisfeito com as provas que ele tem de 2008 a 2024. Tá feliz, está bem com essas provas e tem ali a segurança de ir para júri com essas provas. É. Porque se ele começa a incluir, Vilar, para as pessoas entenderem, se ele começa a incluir fatos anteriores, mas ele não tem como provar, perde a credibilidade da acusação, você desvia o foco do júri e pode levar a uma absolvição. Para assassinato de reputação funciona bastante mais pra questão jurídica, legal. Não vale. É. É o que estão falando aqui que nesse vídeo de outubro de 2022, o Kanye West fala sobre um acordo que certas celebridades fizeram para evitar a prisão, aparentemente rotulando Diddy como um deles, né? No vídeo, ele diz, você não pode atirar em ninguém de qualquer maneira e a razão pela qual você pode falar é porque você fez um acordo. É por isso que você tem que vir até mim, você faz parte do acordo, você pode fazer tudo e sair da prisão é o que você prometeu. Aí fala também da relação do Diddy com o divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez, a J-Lo, cara. Meu, tá tudo... Vai entrando tudo. Daí você vê como é que a indústria é podre mesmo, né, cara? Deve ter pouca gente que se salva nesse sentido aí. Agora, mas se a gente pensar, né, pensando na cabeça da pessoa, não é que chegou em 2008 ela resolveu começar a praticar a exploração sexual. Não é assim que nós vemos nos casos reais da vida real, do dia a dia. Isso já é algo que já vem dele, que é uma pessoa de 54 anos, de muito tempo. Então, não é que ele se descobriu um belo dia e saiu do armário e sou um explorador sexual. Não, isso já vai uma construção ao longo dos anos. O que pode ter acontecido é que era uma coisa menor e conforme ele foi tendo essa impunidade pelo sistema, ele se sentiu na segurança de ir aumentando essas festas até manter em casa tudo isso que a promotoria encontrou. Uma estrutura de abuso coletivo, né? O pessoal tá falando aqui, o Usher, né? A relação com o Diddy, desde os 13 anos, que ele é meio padrinho da carreira do Usher, e desde os 13 anos ele ia nessas festas, participar das festas de Diddy. Caramba. Tem muita gente. Tem muita gente enfim, que não é celebridade, mas, enfim, é extremamente importante dentro da indústria. Você tem agentes, você tem executivos, você tem grandes nomes. E o Usher ele servia mais ou menos como um cartão de visita, um cartão de convite disso daí, né? Um cartão de visitas, porque o Usher foi pego pelo P. Diddy novo, transformou o cara num dos maiores nomes do rap mundial e ele participava dessas festas. Então a festa ela acabava sendo uma espécie de entrada também no mundo fonográfico e essas pessoas eram abusadas lá dentro. É o poder de você poder encaixar o cara na indústria também que você consegue seduzir ele pra ir na, E na volta. festa. Quem é o abusado e quem é o abusador? É, Tem uma entrevista que o Usher deu para Howard Stern, que comentou que havia as coisas muito curiosas acontecendo e eu não entendia nada na época, né? Aí o Howard perguntou para ele se ele deixaria seu próprio filho participar de um acampamento dirigido pelo Puff Daddy e ele disse que de jeito nenhum faria Pelo isso. amor de Deus. Entenda o que quiser, né? O Howard Stern sabe de muita coisa. Ah, com certeza. Pergunta aí, Tucci. Ó, vamos lá. Também estão perguntando aqui se é mentira que a polícia encontrou um túnel na casa do P. Diddy ligado à mansão do Michael Jackson. O ser humano adora, né? Cara, isso ia ser um plot twist absurdo, hein, cara? Ó, mas isso... E ele ele tá tá lá. Não, e o Michael Jackson tá lá ainda. E ele tá. aprendeu a cavar o túnel com o El Chapo lá do Sinaloa, do tráfico internacional. Exatamente. Boa, Mas se me boa. permite, isso
é bom pra gente, essas conspirações, essas ideias malucas, para as pessoas separarem o que é um jornalismo sério, que é aquilo que a Carla faz quando ela pega um caso, ela senta para estudar, ela tem toda uma equipe que ajuda ela a pesquisar, mas ela está estudando os fatos. E olha que já conversei com muitos jornalistas e a maioria dos jornalistas que eu conheço, eles pouco sabem daquilo que eles estão me perguntando sobre os casos em que eu atuo. Pouco sabem. Não vão atrás, não pesquisam, ouvem alguma matéria e já perguntam sobre aquela outra matéria, sem ler o processo, sem ir atrás da prova. De jornalismos, assim, uma coisa é separar a Carla, que faz um jornalismo de primeira, que é aquilo que ela falou, bom, começou essa notícia, eu vou até o princípio para saber quem foi a primeira pessoa que divulgou, para saber se eu tenho credibilidade com relação àquela informação. Outra coisa é aquilo que a gente vê das pessoas achando que estão fazendo um jornalismo e não estão. Que comentam sobre aquilo que não tem base, que não tem entendimento, que não conhecem. O que eu vejo hoje em dia das pessoas comentando sobre direito na internet, sendo que elas não têm o mínimo de conhecimento, mas o mínimo de conhecimento é absurdo. É absurdo. E aí você vai criando grandes celebridades da internet que não têm uma base sólida para comentar sobre aquilo, mas monetiza, dá dinheiro, diferente. Por isso que tem que procurar pessoas como eu, que é um historiador, sabe do que está falando, consegue fazer o link que é importante, que é o link ao longo da história, e jornalismo sério como o da Carla. Acho que deu pra desmistificar bastante coisa do Pedide aqui hoje, né? Deu, né? Sem necessariamente tirar o peso das costas dele do que ele é, um predador sexual. Ele é um né? predador sexual, é isso que ele é. Infelizmente, essa pessoa que todo mundo admirava, ele tem esse desvio, primeiro, comportamental, né? Ele é um predador sexual, ele se deleitava fazendo tudo isso, ele usava o seu poder, né? E assim, não só o poder financeiro, mas o seu poder de influência para fazer da vida das pessoas algo miserável. Ele destruiu a vida dessas pessoas. Não foram poucas, porque assim, a gente está falando de alguns nomes que talvez sejam importantes, mas é a quantidade de pessoas que são invisibilizadas por ele. Quando a gente olha aquela imagem, né, do que ele faz com a Cassie no corredor de um hotel, que ele se acha no direito, porque ela estava tentando fugir no desespero ali, né? Você vê que ela coloca o capuz, tentando ir embora para ninguém encontrar, né? Sabe? Ela não ser identificada, ele encontra ela de toalha, E quase chuta, que nu, agride. chuta a cabeça dela, chuta ela, puxa ela. É porque ele tá acima do bem e do mal, não existe justiça para impunidade. essas pessoas. Agora verdade. imagina, né, Carla, você tira a dignidade de uma pessoa num abuso e você filma isso e você lembra essa pessoa todo dia que você tem uma filmagem Imagina a É É a tristeza. que chantagem, tá grande, tirando a a dignidade extorsão em dela cima do da pessoa abuso, mesmo. cara, é muito doido isso daí, cara. Aí você imagina o mal que não faz na cabeça dessas pessoas, né? Do que é... Enfim, Sabendo que um dia isso pode cair na mídia. Um dia um hacker pode pegar essas imagens e jogar. essas pessoas têm família, têm filhos, sabe? De repente você tá vendo ali a sua irmã, ou a sua mãe, ou a sua filha, naquele momento deplorável. Se isso for a júri, infelizmente muitas dessas imagens ficarão públicas. Porque aí a defesa vai pedir, a promotoria vai pedir, porque vai ter que ser analisado ali pelo corpo de jurados, inclusive. Veja a dificuldade de tudo isso. A gente está lidando com coisas que são muito sensíveis. Não é um filme, né? Não é uma série. É real. Outra coisa é que certamente esses vídeos vão vazar, as pessoas vão fazer julgamento das pessoas que estavam nesse vídeo, de vítimas que estão ali sofrendo abuso, e as pessoas julgando na internet se essa pessoa estava consentindo ou não. Então essas pessoas serão revitimizadas várias vezes. Exatamente. É Exatamente. muito Vai ter estranho. essa cobrança, inclusive, né? É o que vocês muito bem falaram aqui. Será que ela não fez porque quis? Porque isso vai ser levado pela defesa dele. Certo ou errado, ele vai tentar ali, né? Ver se cola.
E aí, fez, não fez? Então, assim... Lembrando que é uma pessoa que tem muitos fãs. Olha ali, tem a Gisele... um secto de pessoas que vão acreditar naquilo que ele tá falando. Olha E talvez ataquem aquelas vítimas. Vamos pegar esse tribunal que está acontecendo na França agora, da Gisele Pelicot. Essa mulher que foi abusada por uma dezena de homens a pedido do seu marido. E aí, quando a defesa... É o julgamento do ano, viu? É. O julgamento do ano tá acontecendo na França, da Gisele Pelicot, que teve a coragem de expor o próprio marido, que dopava ela, para que as pessoas fossem lá, enquanto ela estava absolutamente inconsciente, estuprassem ela. Durante anos, né? 10 anos. 10 anos. E aí, isso é São levado... 51 réus no processo. Isso é levado e a defesa dos réus diz, não, mas quem me garante que você não estava gostando? O consentimento por procuração. E aí a pessoa ela não responde. Ela falava como se fosse uma morta ali. Como é que a pessoa acha que eu poderia estar consentindo? Entende? É um desrespeito com a própria vítima, né? A pessoa fala assim, pô, mas você ficou 10 anos e não percebeu isso, não denunciou e tal, e aí você revitimiza a pessoa. Realmente precisa ter muita coragem, cara, muita coragem. Ela começou a achar que ela estava tendo Alzheimer, porque ela tinha lapsos de memória. Caramba. Ela teve um monte de doenças sexualmente transmissíveis, de DST, pelo menos 4 constatadas, diversas lesões que a ginecologista dela não conseguia entender de onde vinham aquelas lesões, e tinha um casamento de 50 anos. Puxa. E ele possivelmente abusou da filha também. Cara. Imundo é isso. E sabe o que é ter esse negócio do PDJ, que é interessante desqualificar as vítimas, porque deve ter muitos homens como ele ali na indústria fonográfica em Hollywood. Igual você falou do Epstein lá. Não, do Weinstein, né? Harvey Weinstein. Imagine quantos caras não tem como ele na indústria cinematográfica que resolveram assassinar a reputação da moça e não conseguir mais papel pra ela, porque esses homens saíram impunes disso. Né? Porque pega umas, várias pessoas ali, elas percebem que pegaram e elas recuam. Então imagina o tanto desses caras que tem, que fazem isso, e que quando um é pego, eles recuam na situação, mas acabam fazendo uma revitimização da vítima, né? Acabando, assassinando a reputação da vítima. Eu acho que também a gente, como comunicador, jornalista, sei lá, dono de podcast, advogado, a gente tem que também fazer uma defesa dessas vítimas. Sim. Para ajudar com que elas possam enfrentar o seu algoz, cara. Porque vai ser muito difícil. Isso é muito importante. Mais do que a gente ficar trabalhando em cima de teorias da conspiração, é como é que a gente ajuda essas vítimas. Como é que a gente muda essa indústria. O que a gente faz? Porque isso, né, quando você acha, não, mas agora já passou Harvey Weinstein, foi um escândalo. Não. Depois veio Jeffrey Epstein. Depois veio Keith Raniere. Agora Puff Daddy. Quem é o próximo que virá? E continua. E continua. Aí vem agora um caso do Roy Rosello, que é menudo. Então, assim, aí você vai pegando um caso lá atrás. Aí você pega o próprio filho de um magnata da indústria, que é o José Menendez, os filhos, contando que eles passavam por abusos. E aí, assim, numa boa, eu não sei o que sabe, o crime que eles cometeram foi brutal, horrível. Mas quando a gente para pensar que a gente tem ali a Anne Burgess, que é uma das mulheres mais importantes dentro dessa questão do perfilamento criminal nos Estados Unidos, ela é que monta o grupo de perfilamento criminal. O que a gente conhece, o nome serial killer, foi cunhado por eles. Ela, quando viu aquele caso, na época, ela falou o seguinte: aqui tem coisa estranha. Esse crime tem muito ódio. Porque eles, assim, eles atiraram na cara dos pais, né? Do pai, tipo assim, disse que era uma cena horrível. Ela falou, isso não é crime de ganância. Isso é um outro crime. Ela vai defender os irmãos. Ela falou, olha, esses rapazes passaram por verdadeiros horrores. Mas isso também foi negligenciado na época pela própria promotoria de Los Angeles. Então, veja a questão do abuso, como ela é complicada. E a gente tem um papel muito importante. E assim, qualquer pessoa que queira se comunicar, sabe, de trazer
luz para, de fato, essas vítimas e cobrar. Nós precisamos de mudança. Não é só dizer assim, olha, minha empresa tem compliance, a gente está aqui no ISD, não sei o que lá. Não, mas cadê? É isso mesmo? Você vai patrocinar esse tipo de comportamento? Porque é isso que está acontecendo ali. O que nós... Esse é o nosso papel. Como a gente muda isso? Porque essas pessoas estão sofrendo. Não é porque você não sofreu um abuso que você não vai ter empatia. E eu, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo aqui, né? Nós temos aqui 3 homens que estão preocupados com a dignidade de outras mulheres. Sabe? Isso é muito importante. A gente precisa acabar com isso. Isso é muito nocivo. A gente está falando da indústria do entretenimento. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da bio e comece hoje mesmo.